Eu vou introduzindo aqui enquanto o pessoal vai chegando. Tá bom, brigadão, abraço, tchau, tchau. Imagina. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui novamente. É o segundo ano que sou convidado para dar essa aula sobre doença inflamatória intestinal. Eu não sei se é por falta de opção, que a Angélica me convida, mas ano passado foi bem legal, a gente conversou bastante e eu fiz alguns ajustes na aula, fiz algumas atualizações que aconteceram, assim, informações novas que surgiram do ano passado para cá. Então, eu espero que a gente possa ter um momento legal para conversar. Falar sobre a doença inflamatória intestinal num tempo tão pequeno é um grande desafio, assim, porque é um assunto extremamente complexo, né? A gente até hoje tem congressos só sobre doença inflamatória intestinal, né? A gente teve o Sul Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal agora em junho, que foi em Joinville. Agora, no final desse mês, a gente tem a Semana Brasileira da Doença Inflamatória Intestinal, que é em Campinas. Tem o Congresso Europeu da ECO também, que é o maior congresso mundial de doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem congresso só para falar sobre doença inflamatória intestinal. Então, obviamente que eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas a ideia é que vocês possam se sentir mais familiarizados e que tenham mais facilidade de manejar o paciente com doença inflamatória intestinal, desde os aspectos diagnósticos, tratamento, acompanhamento, e a ideia no final é falar um pouquinho também sobre algumas questões cirúrgicas que eu acho que acaba sendo o foco de vocês, né? Acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é uma das coisas mais fundamentais na doença inflamatória intestinal, que é a abordagem multidisciplinar desses pacientes, tá? Hoje já temos estudos que comparam a abordagem multidisciplinar contra o paciente que é acompanhado por uma única especialidade. E se sabe que o paciente que tem acompanhamento junto de equipe cirúrgica, de nutrição, de serviço social, de psicologia, ele tem melhores desfechos, tanto do ponto de vista clínico e até mesmo de sobrevida a longo prazo. Esse paciente exacerba menos da doença e tem menos complicações, né? Eu sempre falo que na doença inflamatória intestinal, a gente quer ter o cirurgião por perto, mas não tão perto assim, né? A nossa ideia é que o paciente tenha esse acompanhamento, que o cirurgião esteja disponível quando a gente precisa, né? Quando as coisas acabam evoluindo para uma indicação cirúrgica, mas o nosso objetivo sempre é evitar a cirurgia, né? Tentar tratar esses pacientes de forma clínica, evitando, assim, abordagens mais invasivas, tá? Esse primeiro slide, assim, eu acho que é bem legal para a gente conversar, e eu uso ele para dizer, assim, que muitas vezes a gente acaba colocando todas as doenças inflamatórias intestinais debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Assim, fala em doença inflamatória intestinal, a gente só pensa em colite ulcerativa e doença de Crohn. Isso não é verdade, esse guarda-chuva é muito maior, né? A gente tem uma série de outras doenças inflamatórias intestinais que às vezes a gente acaba esquecendo. Então, a primeira mensagem é dizer que doença inflamatória intestinal não é só retocolite, não é só doença de Crohn. A gente tem uma série de outras colites, né? Então, assim, as colites microscópicas, as colites eosinofílicas, colites colagenosas, as colites autoimunes, colites medicamentosas, os quadros infecciosos. Então, assim, a gente tem uma série de outras causas, né, de doença inflamatória intestinal que a gente tem que pensar quando a gente está com um paciente com um quadro clínico compatível. Claro que, obviamente, a gente vai focar principalmente na doença de Crohn e na retocolite, né? Então, assim, a gente está falando aqui de doenças que acabam envolvendo múltiplos, né, sistemas, muitas vezes, que evoluem com uma inflamação crônica do trato gastrointestinal, né? Os sintomas, às vezes, são muito parecidos entre uma e a outra, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de diferenciar, isso acaba sendo, muitas vezes, um desafio. Às vezes o paciente tem uma doença inflamatória intestinal e a gente não consegue colocar ele numa caixinha, ele é Crohn, ele é retocolite. Às vezes a gente acha que é retocolite, com o passar do tempo a gente percebe que ele é Crohn ou vice-versa. Então, assim, às vezes o paciente fica com uma doença inflamatória indefinida e a gente espera a evolução do tempo para tentar saber o que acontece com esse paciente para ver se a gente consegue posicionar ele melhor. Os sintomas, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas a gente tem perda de peso, tem perda de apetite, fadiga, diarreia persistente, sangramento, urgência, dor abdominal, febre, né? E aí, então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho da diferença, né, da doença de Crohn e da retocolite. Então, como todo mundo já sabe, doença de Crohn tem o velho slogan que é da boca ao ânus, então pode comprometer qualquer parte do trato gastrointestinal, e a colite ulcerativa é uma doença típica de cólon e de reto.
Em Doutor relação à Júlio, epidemiologia... Oi? eu não, para mim aqui não está passando os slides. Eu não sei se para os colegas está passando. Também não. Eu achei que teria travado aqui, mas só para confirmar. Para mim está passando. Será que... Ele não está no modo apresentação para nós aqui. Ué, para mim tá. Deixa eu ver. Eu vou mandar. Agora Eu vou tá passando. Agora passou. Tá, mas agora não tá no modo apresentação. Deixa eu tentar na apresentação. E agora? Não. Que estranho. Agora vocês conseguem enxergar? Agora está passando, mas não está no modo apresentação. Pois é. Eu acho que eu vou dar talvez um zoom. Não vai dar também. Vocês se importam da gente deixar assim? Não, Considera um zoom, bom, acho viu? que fica bom. É que eu tenho medo que perca aqui uma parte, ó. Tá vendo? Que estranho. Deixa eu tentar abrir e fechar de novo aqui. E eu vou tentar compartilhar de novo. Vamos ver. Vamos tentar. Deixa eu tentar fazer de uma outra forma aqui. Vamos ver. Share screen. Compartilhar. Share. Tá. Agora tá em modo apresentação para vocês? Não, tá igual antes. Que estranho. Juro que eu tô fazendo tudo certo, tá? Deixa eu ver aqui. Tô como compartilhar. Stop share. Agora tá passando, né? Mas aí é modo não apresentação, ó. Agora vocês conseguem ver eu mudando os slides? Ainda não. Agora não aparece nada. Tá, vou tentar de novo. Agora vocês estão vendo. Não? Ainda não. Aqui tá aparecendo como compartilhando. You are sharing screen. Vamos ver assim. E agora? Agora sim. Agora sim? Então, tá passando? Sim. Sim. Oh, beleza. Pronto. Resolvido. Problema técnico. Obrigado, desculpem o transtorno. Então, voltando a falar um pouquinho de epidemiologia, né? Então, assim, sabe-se hoje que a doença inflamatória intestinal acomete aproximadamente 5 milhões de pessoas em todo o mundo, né? As estimativas apontam que essa incidência vai duplicar na próxima década, né? A gente está fazendo hoje, na prática, mais diagnóstico de doença inflamatória intestinal, os pacientes estão tendo mais acesso também ao diagnóstico, então, automaticamente, a gente está percebendo essas curvas aumentando. Depois eu vou falar um pouquinho mais da epidemiologia brasileira. Do ponto de vista epidemiológico, a gente tem duas faixas de ocorrência, né, de doença inflamatória intestinal. A gente fala que tem uma incidência bimodal, geralmente o paciente adulto jovem, entre 14 e 24 anos, então geralmente é um dos momentos que a gente faz o diagnóstico, ou o paciente já na idade de 50 a 70 anos. Então são os dois momentos que são mais frequentes a gente acabar fazendo o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. É uma doença mais comum em países desenvolvidos, né? Muitas vezes, por
por acesso ao diagnóstico, tem algumas teorias também que se imagina que pode estar associada a isso, que é aquela teoria da higiene, né? E acaba cometendo ambos os sexos, não tem, assim, uma predição para sexo masculino ou feminino. Então, aqui, reforço mais uma vez, 5 milhões de pessoas no mundo, né? A gente consegue perceber que realmente a incidência acaba sendo maior em países mais desenvolvidos e principalmente de raça branca, né? Então, assim, Ásia e Meio Oeste aí, 6, América do Norte, 19, Europa, 24 a cada 100 mil habitantes por ano se faz o diagnóstico. A gente tem alguns locais, assim, que são um pouco fora da curva, né? Tem a Noruega, que é 505 por 100 mil, e na Alemanha, 322 por 100 mil. Então, são 2 países que acabam tendo uma incidência por questões étnicas até de doença inflamatória intestinal. Esse é um mapa global que mostra a incidência de doença inflamatória intestinal, então a gente consegue ver bem que essas regiões, América do Norte, Austrália, Europa, acabam estando em vermelho, onde a incidência é maior, e o Brasil ainda é considerado incidência baixa, está em azul ali no mapa. Esses são os dados mais recentes que a gente tem de epidemiologia de doença inflamatória intestinal. Essa é uma tese de doutorado do médico de Joaçaba, Santa Catarina, que fez uma revisão bem legal assim dos diagnósticos através dos diagnósticos do SUS, de doença inflamatória intestinal, e acabou publicando no Lancet agora desse ano, mostrando que a prevalência vem aumentando com o passar do tempo, né, tanto de doença de Crohn, como de retocolite, como com doenças inflamatórias intestinais como um todo. Então, a gente consegue ver as curvas estão ascendentes. Aqui a gente tem um mapa, né, do Brasil, também mostrando que região sul e sudeste são os locais onde a gente tem maior concentração de pacientes com doença inflamatória intestinal. Né? Porto Alegre é a segunda capital do Brasil com maior incidência e prevalência de doença inflamatória intestinal, ficando só atrás de Curitiba. Então, pacientes tem, né? A gente tem pacientes com doença inflamatória intestinal que estão batendo na nossa porta, no consultório, e que às vezes a gente tem que estar com o olho bem aberto para conseguir identificar e fazer o diagnóstico. É uma doença muito cara, né? A gente sabe que esses pacientes custam muito, né? Se estima que um paciente por ano com colite ulcerativa custa em torno de $15 mil nos Estados Unidos, em termos de custos de saúde, e um paciente com doença de Crohn, $18 mil. Então, a estimativa anual de custos relacionados à doença inflamatória intestinal circula em torno de 11 a 28 bilhões de dólares, ou seja, a gente está falando de muita grana e de pacientes que acabam agregando muito custo de saúde pública. A gente tem um impacto, né, que é muito importante desses pacientes com doença inflamatória intestinal, então acaba tendo um impacto muito importante na qualidade de vida desses pacientes. A gente sabe que esses pacientes têm pior qualidade de vida, faltam mais o trabalho, né, acabam mudando mais frequentemente de empregos, porque tem um índice de faltas ao trabalho muito significativo por episódios de exacerbação da doença, internações hospitalares e outras complicações. Então, isso acaba também tendo um impacto na questão profissional desses pacientes e até na questão do mercado de trabalho, né? Esses pacientes acabam migrando de um emprego para o outro e tendo muitas vezes dificuldades e acabam se aposentando precocemente por causa do impacto da doença no dia a dia. Em relação à nomenclatura, então, a doença de Crohn acabou sendo denominada por causa do Burrow Bernard Crohn, que é um cirurgião que descreveu a doença pela primeira vez, e retocolite é mais pela localização realmente da doença, né? Uma doença que acomete reto e cólon, então acabou sendo retocolite, e ulcerativa, porque um dos achados típicos da doença são as úlceras. Então, por isso que a gente usa essas duas nomenclaturas. Quanto à fisiopatogenia, a gente sabe que a gente não tem uma causa direta relacionada ao desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, mas a gente sabe que existe um componente multifatorial, ou seja, vários fatores acabam interagindo, sinergindo, para que esse paciente desenvolva uma doença inflamatória crônica do intestino.
Temos os fatores ambientais, né, que a gente sabe que o tabagismo, os estudos mostram que aumenta o índice de doença de Crohn e diminui o índice de colite ulcerativa. Pacientes que fazem apendicectomia precoce, às vezes tem mais doença inflamatória intestinal, principalmente doença de Crohn. Os pacientes que usam mais anti-inflamatórios, né, mais anticoncepcional oral, tem mais incidência de doença de Crohn. Tem alguns estudos mostrando que estatina parece ter um fator protetor para doença inflamatória intestinal. A questão da teoria da higiene que eu comentei, né? Então, assim, pacientes que acabam não tendo contato com muitos micro-organismos, né? Vermes, parasitas, acabam fazendo uma migração no sistema imunológico em relação principalmente aos eosinófilos e acabam desenvolvendo mais quadros alérgicos, autoimunes, e isso pode também ter relação com doença inflamatória intestinal. Tem alguns estudos mostrando também que a presença de HP diminui o risco de doença inflamatória intestinal e dieta rica em fibras também parece ter um efeito protetor. A gente sabe, então, que além desses componentes ambientais, né, que eu comentei, existem os fatores genéticos, né, pacientes com doença inflamatória intestinal na família acabam tendo aumento de incidência, né, tem mais chance de desenvolver doença inflamatória intestinal, então isso é uma coisa muito importante na história desses pacientes. E a questão da microbiota intestinal, né, que é um assunto que está muito em voga dentro da gastroenterologia, né, quem não fala de microbiota, bom sujeito não é, então, assim, hoje se fala muito sobre isso, é um mundo que está sendo desbravado, a gente está começando a entender um pouquinho melhor sobre isso, e parece que a disbiose, ou seja, a modificação dessa homeostase da microbiota intestinal pode ser um fator de desenvolver uma doença inflamatória intestinal ou se até mesmo um gatilho, um start para uma exacerbação da doença. Então, acho que é uma coisa que a gente vai falar no futuro sobre isso e do uso dos probióticos no tratamento, seja principal ou seja coadjuvante da doença inflamatória intestinal. Esse é um slide que eu sempre gosto de colocar para a gente mostrar o quanto é complexo a doença inflamatória intestinal, né? Que a gente está diante da cascata da inflamação, né? Então, todos os receptores, todos os mensageiros intracelulares, toda a comunicação intracelular que é desencadeada a partir do momento que a gente tem um estímulo lá na mucosa intestinal ou do trato gastrointestinal para desenvolver a inflamação. Então, assim, o nosso desafio é entender toda essa cascata e isso nos ajuda a tratar melhor esses pacientes e desenvolver novas drogas, né? A grande maioria das medicações, principalmente os biológicos, eles estão aqui nesse slide. Então, em algum momento dessas rotas inflamatórias, eles agem diminuindo essa cascata ou inibindo essa cascata. Obviamente que o objetivo aqui não vai ser explicar isso, mas é só para vocês terem noção em relação a esse cenário que é tão complexo. E aqui a gente consegue dividir a tela no meio, mostrando, então, um lado onde a gente tem uma célula normal, né? Ou seja, a gente não tem um processo inflamatório sendo desencadeado, que é o lado esquerdo, o lado lá, e o lado direito, o lado B, onde a gente tem a alteração inflamatória. Então, a gente já começa a ver lá no início, na luz intestinal, o aumento da permeabilidade da mucosa, isso facilita a entrada de micro-organismos, os receptores acabam sendo ocupados ali na membrana celular e acaba desencadeando então, mecanismos de comunicação intracelular, aumentando produção de TNF-alfa, de interleucinas, ação dos macrófagos, e isso acaba chegando lá no núcleo da célula e desenvolvendo, então, esse processo inflamatório. Então, aqui está mais ou menos a gênese desse processo que está relacionado à doença que a gente está discutindo hoje. Os sintomas, então, acabam sendo muito parecidos, né, tanto na retocolite como da doença de Crohn, e acabam sendo parecidos também com uma outra série de doenças gastrointestinais, então, às vezes, aqui é uma das dificuldades que a gente tem em relação ao diagnóstico, né. A gente sempre destaca, então, a dor abdominal, é uma dor abdominal crônica, persistente, intensa, né, geralmente está associada à diarreia, à febre, perda de peso, isso acaba variando muito em relação à topografia da doença, onde está sendo acometido o trato gastrointestinal. Isso acaba variando um pouquinho de acordo com a apresentação clínica. Geralmente, então,
pacientes jovens, né, ou naquela fase mais tardia que eu comentei, afetando tanto homens quanto mulheres numa incidência parecida, né. Os sintomas, então, como comentei, dor abdominal, a gente pode ter lesões em cavidade oral, diarreia, sangramento retal, perda de peso e de apetite, febre, fadiga, alterações de ciclo menstrual nas mulheres, né, as pacientes podem ter amenorreia, podem ter dismenorreia, a longo prazo, esses pacientes acabam evoluindo para síndromes desabsortivas, então eles vão ter desnutrição, vão ter deficiência vitamínica, anemia, podem evoluir para complicações do tipo perfuração, fístula, estenoses, abscessos e as manifestações extraintestinais que a gente vai comentar também. Lembrando que esses pacientes com doença inflamatória intestinal têm risco aumentado de desenvolver câncer coloretal. Então, esses pacientes precisam ficar atento a rastreamento de câncer coloretal por causa do aumento dessa incidência. Esse é um slide clássico, é uma discussão típica, né, de doença inflamatória intestinal. Quem é que não viu uma apresentação sobre doença inflamatória intestinal que dividiu em 2 colunas doença de Crohn e retocolite, né? E provas também de residência que a gente vai fazer, sempre tinha lá, assinale as colunas, doença de Crohn e retocolite. Então, tentando fazer uma diferenciação entre essas duas. Essa diferenciação, como eu comentei anteriormente, às vezes é muito difícil. Doença de Crohn, então, né, geralmente a gente tem um acometimento em pépsis, que a gente chama, né? Ou seja, a gente não tem uma mucosa continuamente lesada, a gente tem áreas de mucosa sadia com mucosas doentes, então isso acaba sendo de uma forma intermitente, né? Pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca até o ânus, como eu já comentei anteriormente, né? Muco, sangue nas fezes não é muito comum, isso é mais comum na retocolite, por causa do comprometimento mais distal do trato gastrointestinal. A gente pode ter náuseas, pode ter diarreia, pode ter dor abdominal. A inflamação, ela é uma inflamação mais invasiva, que nós chamamos, ou seja, ela não fica só restrita à mucosa, ela acaba invadindo submucosa, camada muscular, então por isso que esses pacientes acabam perfurando mais, acabam fistulizando mais em relação à doença da retocolite ulcerativa, que acaba sendo mais de mucosa. A gente tem presença de granulomas, né, nas biópsias, que não é um achado típico, né, assim, não é um achado que seja diagnóstico da doença, mas acaba facilitando e favorecendo o diagnóstico. Lembrando que a gente pode ter doença de Crohn sem granuloma também, então isso acaba sendo só um dos indicadores. Como eu comentei, esses pacientes fazem mais fístulas, fazem mais estenoses por causa desse comprometimento transmural pela doença. É mais comum em tabagistas, como eu comentei também anteriormente, essas outras questões do uso de esteroides, de outras doenças, de outras coisas associadas. O tratamento ele pode ser feito, então, com uma série de medicações, que depois a gente vai explorar melhor, e a cirurgia na doença de Crohn nem sempre é curativa, né? Porque como a gente pode ter doença em todo o trato gastrointestinal, às vezes ressecando uma parte doente do intestino, o paciente pode recidivar em outros locais, né? Diferente da colite ulcerativa. Então, na colite ulcerativa, o comprometimento é mais uniforme, é mais contínuo da mucosa intestinal, depois a gente vai ver algumas fotos. A doença típica, né, de intestino grosso, de cólon e de reto, a gente tem mais sangramento, tem mais muco nas fezes, então aquelas fezes de diarreia com conteúdo patológico é mais comum na colite. O paciente pode ter uma dor mais intermitente, a inflamação é mais restrita à mucosa, a gente não costuma encontrar granulomas nas biópsias, as fístulas, as estenoses não são comuns, o tratamento também depois a gente vai abordar, e eventualmente, se a gente tem uma doença, uma região doente, a gente resseca, existe a chance desse tratamento ser curativo do ponto de vista de colite ulcerativa, diferente da doença de Crohn, como eu comentei. O local de acometimento da doença também acaba sendo bem importante, porque nos ajuda muito, né? Quando eu faço uma colonoscopia na suspeita de doença inflamatória intestinal, aonde eu encontro a doença me ajuda no diagnóstico. Às vezes, não é tão simples assim ver a mucosa e diferenciar entre colite ulcerativa e doença de Crohn. Então, o local de acometimento do trato gastrointestinal me ajuda. Por exemplo, se eu tenho uma doença mais distal, eu tenho
uma retite, uma proctite, uma doença mais de cólon esquerdo, me faz pensar mais em retocolite ulcerativa. Se eu tenho esse acometimento mais assim em PETs, de forma intermitente, com acometimento de ilho terminal, isso nos ajuda bastante a falar a favor de doença de Crohn. Quase 50% dos pacientes com doença de Crohn têm acometimento de ilho terminal. Então, isso acaba nos ajudando. Diferentemente do reto, né? A minoria dos pacientes com doença de Crohn tem comprometimento perianal, menos de 10%. Então, isso também nos ajuda nessa diferenciação. O acometimento, então, como eu comentei, doença de Crohn da boca ou ânus, então a gente pode ter qualquer parte do trato gastrointestinal acometido pela doença de Crohn, e a gente depois também tem as manifestações extraintestinais que a gente vai comentar, e na colite ulcerativa depende do grau de comprometimento do cólon. Então, se eu tenho só parte do sigmoide do reto, a gente tem uma proctite. Se eu já tenho aí parte do sigmoide, já tem uma proctossigmoidite. Se eu tenho comprometimento só de cólon esquerdo, é colite distal. E se eu tenho já comprometimento de transverso, já vai ser uma colite extensa ou uma pancolite, tá? Então, o grau de comprometimento do cólon vai me definir a classificação. E isso acaba sendo importante porque vai me ajudar muito no tratamento, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente só com uma proctite, o tratamento tópico é uma opção, ele pode fazer enema ou supositório. Agora, se eu tenho um paciente com uma pancolite, se eu fizer enema e supositório, não vai ser efetivo, eu só vou tratar o final do intestino e o restante vai continuar com doença em atividade. Então, esse paciente vai precisar de terapia via oral ou endovenosa. Então, a localização também nos ajuda a diferenciar e direcionar o tratamento. Aqui, como eu comentei anteriormente, então isso é bem importante, né? O paciente com doença de Crohn acaba tendo esse comprometimento transmural da doença e acaba tendo mais complicações que muitas vezes evoluem para a cirurgia. A gente tem alguns scores clínicos que a gente acaba utilizando, né, para classificar esses pacientes. Isso nos ajuda a saber se esse paciente está melhor ou se está pior em relação à doença. Às vezes, esses pacientes acabam nos referindo tudo de uma forma muito subjetiva e, às vezes, subestimada em relação à gravidade da doença. Então, colocar o paciente no score nos ajuda a objetivar o quanto essa doença está ativa e qual é o impacto para a vida desses pacientes. E isso nos ajuda a definir se esse paciente precisa ajustar tratamento, se ele está com um tratamento adequado ou se daqui a pouco eu posso reduzir o tratamento. Então, a gente tem o CDI, que a gente usa na doença de Crohn, que nos ajuda a definir a atividade de doença, que leva em consideração uma série de características clínicas. Obviamente, a gente tem aplicativo de celular para isso, então a gente consulta o paciente, coleta todas as informações, eu coloco e calculo o CDI ali, e aí eu já sei dizer se esse paciente está com doença em atividade ou se não está. A mesma coisa vale para a doença inflamatória intestinal do padrão colite ulcerativa, a gente também tem scores específicos para tal. A colonoscopia acaba sendo um exame muito útil, né, na investigação desses pacientes, né? O ideal é a gente sempre fazer o que chamamos de ilho-colonoscopia, né? Ou seja, eu preciso olhar o ilho terminal desses pacientes, já que muitas doenças inflamatórias, principalmente doença de Crohn, acomete o ilho terminal, então ter uma imagem, uma biópsia de ilho nos ajuda sempre muito, né? Aqui eu trago imagens de exames normais, né? Então aqui o paciente fazendo uma colonoscopia, então a gente tem ali no quadrante inferior esquerdo o ilho terminal, quadrante superior esquerdo a gente vê a válvula ilho secal e seco, à direita superior a gente tem o transverso, essa mucosa mais triangular, e aqui provavelmente cólon mais esquerdo. Então, isso é uma colonoscopia normal, a gente vê um padrão de mucosa normal. O que é um padrão de mucosa normal? Então, é uma mucosa sem edema, sem enantema, que a gente consegue ver a trama vascular subcutânea, a gente não tem nenhuma estenose, não tem nenhuma úlcera, não tem nenhuma outra complicação. Então, isso é uma colonoscopia normal. E isso é uma colonoscopia de paciente doente. Então, a gente consegue ver como é diferente a mucosa desses pacientes. Essas são fotos de pacientes que a gente faz exames lá na Santa Casa. São imagens nossas, algumas, e algumas são de atlas da internet. Então, a gente consegue ver aqui
que, obviamente, quando a gente entra nesse colo, a gente sabe que esse paciente tem alguma doença, né? Quando a gente está olhando mais ali retocolite ulcerativa, assim, as fotos da esquerda, a gente consegue ver aquelas alterações que eu comentei antes, né? Então, assim, é um padrão de comprometimento mais difuso, mais contínuo da mucosa. Já quando a gente olha na doença de Crohn, a gente consegue ver que existem algumas áreas de mucosa normal no meio dessa doença toda. A doença de Crohn costuma ser mais grave, endoscopicamente mais feia. Esses pacientes têm úlceras mais profundas, úlceras longitudinais, uma mucosa mais friável, né? A gente pode encontrar estenose, pode encontrar até lesões neoplásicas muitas vezes. Então, a gente aqui consegue ter uma noção, vocês conseguem ter uma noção do que a gente encontra na colonoscopia desses pacientes. A gente tem scores endoscópicos também que são úteis, né, para a gente saber atividade endoscópica da doença, porque esse acaba sendo uma das metas de tratamento, esse paciente ter remissão endoscópica do ponto de vista de doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem alguns scores que a gente usa, né, tem os CDs que a gente usa na doença de Crohn, então a gente leva em consideração todas as partes do trato gastrointestinal, se tem úlcera profunda, se tem úlcera superficial, quantos % da mucosa, quantos centímetros da mucosa está sendo comprometido pela doença, se tem estenose ou se não tem estenose. Para retocolite, o score que a gente usa mais é o score de Mayo, né, que vai de 0 a 3, sendo 0 mucosa normal, 1 colite leve, 2 moderada e 3 colite grave. Então, isso acaba nos ajudando. A gente faz uma colono, classifica o paciente, trata, depois repete a colono e classifica de novo e a gente consegue ver se esse paciente está evoluindo satisfatoriamente do ponto de vista endoscópico. Aspectos histológicos, né, então também nos ajudam no diagnóstico. A gente acaba biopsiando os pacientes, acaba biopsiando todos os segmentos intestinais. Na doença de Crohn, geralmente a gente tem doença transmural, como eu comentei, tem infiltrado mononuclear, tem tecido fibrose de granulação e pode ter os chamados granulomas. Já na retocolite, a gente costuma ter mais acometimento superficial, a gente tem os abscessos de cripta ou criptite, que são bem comuns, e não costuma ter tanta fibrose ou tecido de granulação. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o diagnóstico da doença de Crohn acaba levando em consideração todos esses fatores, né? A gente acaba não fazendo o diagnóstico de doença inflamatória intestinal só com um critério, a gente acaba levando em consideração critérios clínicos, critérios laboratoriais, exames de imagem, colonoscopia e os aspectos histológicos. Então, é um somatório de coisas que a gente usa para tentar refinar o nosso diagnóstico. A gente lança a mão de outros exames também, né? Então, assim, exames laboratoriais que acabam sendo úteis, né? Então, o hemograma nos ajuda bastante, né? O paciente já pode ter anemia, pode ter leucocitose, já tem algumas alterações nas doenças inflamatórias crônicas. Os marcadores de inflamação são úteis, né? Proteína C reativa, VSG acabam nos ajudando bastante. A calprotectina fecal é um exame que a gente utiliza bastante hoje na prática clínica, a gente tem mais acessibilidade também, inclusive para pacientes do SUS. É o marcador fecal mais sensível para inflamação do trato gastrointestinal, né? Ele é produzido a partir da desgranulação dos neutrófilos, então quando eu tenho muito processo inflamatório, eu tenho muito neutrófilo, acaba tendo aumento de calprotectina fecal. Então, acaba nos ajudando muito, porque a gente acaba conseguindo curvar a calprotectina do paciente. O paciente faz o diagnóstico, tem uma calprotectina, depois de um tempo com o tratamento, eu repito a calprotectina para saber como é que está a evolução. A calprotectina também nos ajuda a poupar esse paciente de fazer muitas colonoscopias, porque como acaba tendo uma boa relação com inflamação de mucosa, se essa calprotectina está diminuindo, eu sei que esse paciente está melhorando a mucosa, então não preciso ficar fazendo tanta colonoscopia como a gente fazia antigamente, né? Outra vantagem da calprotectina é o valor preditivo negativo que ela tem, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente com uma dor abdominal crônica, que está difícil o diagnóstico, estou pensando em doença inflamatória intestinal, eu faço uma calprotectina e ela vem normal, abaixo de 50, o valor preditivo negativo é de 99% para a doença inflamatória intestinal. Então, isso acaba nos ajudando, principalmente naqueles pacientes mais funcionais, síndrome do colo irritável, que às vezes a gente está investigando, está na dúvida, pede uma calprotectina que se ela vem normal, eu fico muito tranquilo em relação ao diagnóstico.
Os exames de fezes acabam nos ajudando bastante, né? Tanto para diagnóstico como para afastar outras coisas associadas, né? Então, coprocultura, leucócitos fecais, EPF, pesquisa de Clostridium, tudo isso para afastar outros quadros e colites infecciosas. Outros marcadores sistêmicos, né? Então, albumina para avaliar a nutrição, vitamina B12 para ver se tem alguma síndrome desabsortiva, pacientes que têm acometimento de ilho terminal costumam ter vitamina B12 mais baixa, então isso também acaba nos ajudando nessa investigação, função renal, função hepática, tudo isso acaba sendo importante também até para definir o tratamento na sequência. Os exames de imagem também tem um papel significativo no diagnóstico, né? O enema opaco é um exame que a gente usa cada vez menos, acho que na especialidade cirúrgica também acho que é um exame que acaba não se utilizando mais. O raio-x de abdômen agudo ainda tem um papel, né? Esses pacientes que chegam com uma dor abdominal importante na emergência para afastar algum abdômen agudo perfurativo, paciente com megacolon, né? Por retocolite também, o raio-x de abdômen agudo também nos ajuda bastante, então são exames que ainda a gente acaba utilizando. Tomografia e ressonância, claro, com mais detalhe a gente consegue ver comprometimento de mucosa, estenose, trajetos fistulosos, então acabam sendo bem úteis. Os exames específicos para delgado, né? Tanto a enterotomo como a enterorressonância tem um papel bem interessante na doença de Crohn de Delgado, que a gente acaba utilizando bastante hoje na prática. E a cápsula endoscópica e a enteroscopia, que também é uma forma da gente ver o intestino delgado, uma forma que a gente não tinha há algum tempo atrás, então acaba também sempre trazendo informações adicionais. E a endoscopia digestiva alta também na doença de Crohn, às vezes a gente pode ter comprometimento gástrico pela doença. Acho que vale a pena a gente comentar rapidamente sobre manifestações extraintestinais, né? Então, esses pacientes acabam tendo inflamação sistêmica, e essa inflamação às vezes se manifesta em regiões que não fazem parte do trato gastrointestinal. Então, esses pacientes podem ter síndrome de olho vermelho, né, uveíte, episclerite, eles podem ter lesões orais, a gente pode ter doença hepática, principalmente esteatose, né, cirrose biliar primária, às vezes pode ter relação também com retocolite ulcerativa. Esses pacientes fazem mais colelitíase, fazem colangite esclerosante, podemos ter manifestações reumatológicas, né, então, um paciente pode fazer espondilite, sacroileite, artrite, né, as chamadas artrites enteropáticas, que podem ter relação com doença inflamatória intestinal, lesões de pele, né, então, assim, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, também tem relação com a doença inflamatória intestinal e doenças renais. Então, o paciente, quando vai consultar com a gente, além de informações do trato gastrointestinal, a gente precisa ter informações sistêmicas, ver se ele não tem olho vermelho, ver se ele não tem artrite, ver se não tem alguma manifestação extraintestinal. E isso aqui é uma coisa muito interessante, assim, a relação temporal entre o diagnóstico da doença inflamatória intestinal e o diagnóstico da manifestação extraintestinal. E 25% desses pacientes, eles têm a manifestação extraintestinal antes da doença inflamatória intestinal. Então, todo paciente que vai constar contigo que não tem nenhum sintoma, mas tem um olho vermelho, eu já tenho que pensar que talvez ele faça parte desses 25% que podem desenvolver manifestações intestinais no futuro. Então, esse é uma mensagem que eu sempre gosto de trazer, porque a manifestação extraintestinal pode acontecer em qualquer momento da doença, junto com o diagnóstico, depois do diagnóstico e até 25% antes do diagnóstico, então, para a gente ficar atento. A evolução da doença inflamatória intestinal ela é muito variável de um paciente para outro. Quando eu estou diante de um paciente com doença inflamatória, eu não sei como é que esse paciente vai evoluir. A gente tem alguns indicadores de gravidade, a gente sabe alguns pacientes que vão evoluir mal. Paciente jovem, paciente com doença fistulizante, paciente com doença extensa de Delgado, paciente que já foi tratado anteriormente, paciente que já precisou operar, tudo isso é critério de gravidade. Quando eu estou diante desse paciente, eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque é um paciente que vai trazer mais incômodo do ponto de vista de tratamento. Mas cada paciente evolui do ponto de vista de exacerbação da doença de uma forma diferente. A grande maioria tem uma exacerbação no momento do diagnóstico e depois ele vai fazendo exacerbações ao longo do tempo de menor intensidade em relação à abertura do quadro. Esses são 45% dos pacientes. 19%
10% deles fazem o diagnóstico e seguem tendo muitas exacerbações muito sintomáticas ao longo da vida toda. Esses pacientes têm as piores qualidades de vida. 3% deles fazem pequenas exacerbações e lá no final eles acabam evoluindo de forma muito sintomática e geralmente com muita complicação. E 32% dos pacientes acabam fazendo períodos de oscilação. Então, exacerbam, regridem, de uma forma meio simétrica ao longo do tempo. Então, a grande maioria, a gente tem uma abertura do quadro, muito sintomático, e depois vão tendo exacerbações menos importantes ao longo do tempo. Antes de começar o tratamento da doença inflamatória intestinal, tem algumas perguntas que são fundamentais, né? Eu tenho que avaliar o quão ativa é essa doença inflamatória intestinal, qual é o local e a extensão de comprometimento, que a gente já conversou um pouquinho agora, e a escolha da terapia levando em consideração a gravidade da doença. Então, na hora de avaliar a doença, eu preciso levar em consideração aquilo que eu comentei, aspectos clínicos, aspectos laboratoriais, aspectos endoscópicos. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: essa doença está ativa ou essa doença está em remissão? Se essa doença está ativa, eu preciso de medicações que ajam rápido, ou seja, que tenham um efeito e uma meia-vida rápida para esses pacientes. Então, aqui a gente lança a mão de corticoide, de terapia biológica e de ciclosporina. Se esse paciente está com a doença em remissão, eu tenho mais tempo para tratar esse paciente. Então, eu posso usar medicações que levam mais tempo para funcionar, para ter uma resposta clínica. Então, eu posso usar também corticoide, posso usar os aminosalicilatos, posso usar os imunossupressores e até mesmo alguns biológicos. Então, essa é a primeira pergunta. Eu preciso de uma resposta rápida dessa terapia, eu vou seguir um caminho. Se eu tenho um tempo hábil para essa medicação fazer efeito, eu vou seguir um outro caminho. O local e a extensão da doença também nos ajudam a definir, né? Se eu tenho, como eu comentei, se eu tenho uma doença mais no reto, o tratamento tópico pode ser efetivo. Se eu tenho uma doença mais extensa, o tratamento precisa ser via oral endovenoso. Se eu tenho, por exemplo, doença de ilho terminal, não adianta eu usar aminosalicilatos, porque a ação do aminosalicilato no ilho terminal é muito pequena, é muito baixa. Então, é um paciente que não vai responder a esse tipo de terapia. Então, isso também vai nos ajudar a definir qual que é a melhor terapia. Então, se eu tenho doença ativa ou não, qual é o local e a extensão da doença. E aí eu vou fazer algumas escolhas, né? As duas linhas clássicas, assim, de tratamento é o step up e o top down. O step up é a escada em ascensão. Eu começo por terapias mais simples, menos invasivas, mais leves, e vou progredindo, vou subindo degraus à medida em que a doença vai progredindo. O top-down, eu chuto balde. Eu começo com as medicações mais potentes que eu tenho, que hoje são as terapias biológicas, e depois, conforme esse paciente vai melhorando, eu vou diminuindo, eu vou descendo alguns degraus nessa terapia. Tem algumas subdivisões hoje, tem o chamado step up acelerado, que eu pulo algumas etapas, mas assim, basicamente é esse o raciocínio. Ou eu vou começar de uma forma progressiva, ou eu começo lá de cima com uma medicação potente e depois eu vou desescalonando esse tratamento. O que vai definir isso também é a gravidade do doente. Se o paciente tem sinais de gravidade, talvez eu precise usar um top-down. Se esse paciente tem uma doença mais leve, evoluindo de uma forma mais indolente, eu vou usar uma terapia mais step-up. E é isso que a gente tem disponível, né? Então, aqui mais uma vez mostrando o que é top-down, o que é step-up, mostrando quais são as terapêuticas que a gente tem disponíveis, né? Então, os probióticos e o suporte nutricional como adjuvantes, né? Como coadjuvantes do tratamento, temos os antibióticos, os aminosalicilatos na base dessa pirâmide, os esteroides, os imunossupressores, a terapia biológica e a cirurgia como uma alternativa. Tá? Aqui eu deixei o treat to target, depois eu vou falar também um pouquinho sobre isso. O treat to target hoje são formas mais objetivas, mais claras, mais definidas de acompanhamento desses pacientes, ou seja, a gente tem metas específicas de resposta clínica, laboratorial, radiológica e endoscópica desses pacientes ao longo do tempo. Quanto mais eu vou me detendo a essas respostas e essas metas, melhores são os desfechos a longo prazo.
Em relação ao tratamento da doença, então, como eu comentei, a gente tem uma série de alternativas, de opções de tratamento, né? Então, a gente tem os corticoides, principalmente budesonida, que é uma opção de corticoide via oral, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Temos a prednisona, temos também os corticoides endovenosos do tipo hidrocortisona. Temos os aminosalicilatos, que são bem conhecidos, sulfasalazina e mesalazina, são mais úteis na retocolite, já não se usa mais em doença de Crohn. Nós temos as tiopurinas, a mais conhecida a azatioprina, que a gente acaba utilizando como imunossupressor. Temos outras opções de imunossupressores, por exemplo, o metotrexato é uma medicação bem interessante, a gente acaba usando quando o paciente tem bastante sintoma reumatológico, quando o paciente tem doença articular, o metotrexato associado ao tratamento da doença de Crohn parece ser mais efetivo. A ciclosporina, por esse mecanismo de ação rápida, nos ajuda nas exacerbações agudas. Tacrolimus também não é uma medicação que a gente usa muito na prática. E a terapia biológica, né, que é a grande revolução do tratamento da doença inflamatória intestinal nos últimos tempos, né? A gente pode dividir tranquilamente o tratamento da doença inflamatória antes e depois da terapia biológica, né? Temos aí medicações que atuam naquela cascata da coagulação, da cascata da inflamação, tanto anti-TNF como anti-interleucina, anti-integrina, inibidor da JAK, mais algumas classes novas que estão chegando, que depois eu vou comentar também, e que são opções interessantes de tratamento que melhoraram muito a remissão clínica endoscópica desses pacientes. Como eu comentei, o follow-up, o segmento desses pacientes, a gente sempre leva em consideração o treat to target, que é tratamento precoce, agressivo, ajustado em etapas e seguindo esse algoritmo de acompanhamento. Ou seja, eu tenho que fazer uma colono com 9 a 12 meses a partir do início do tratamento. Eu preciso repetir exames laboratoriais em 3 meses e fazer curva de calprotectina fecal. Preciso fazer rastreio de câncer coloretal. Tudo isso está bem determinado, está bem definido, tanto para retocolite como para a doença de Crohn. As metas de tratamento, né? Então, isso que eu comentei também, a gente tem alguns estudos, os estudos STRIDE, a gente tem STRIDE 1 e STRIDE 2, que tentam, assim, definir quais são as nossas metas de tratamento em relação à doença inflamatória intestinal. Antigamente, lá no início, o nosso objetivo é que o paciente ficasse bem. Se o paciente estiver bem, está melhor dos sintomas, está tendo uma boa qualidade de vida, para mim isso já era o suficiente. Com o passar do tempo, a gente começou a associar melhora laboratorial. Então, esse paciente tem que estar bem e os exames inflamatórios têm que estar baixinhos. Depois, e é o que a gente mais utiliza hoje, é a cicatrização endoscópica, endoscopic healing. Então, isso é o principal hoje para o paciente que tem doença inflamatória intestinal. Paciente com mucosa cicatrizada exacerba menos, tem menos complicação e evolui menos para câncer coloretal. Então, o nosso objetivo de tratamento é cicatrização endoscópica. Claro que a gente quer que esse paciente fique bem, que os marcadores inflamatórios fiquem bem, mas a nossa meta principal, se a gente for nomear uma delas, é a cicatrização endoscópica. Então, eu quero que a colonoscopia desse paciente venha com remissão da doença. Esse é o nosso objetivo. Já está se falando que no futuro nosso objetivo vai ser a recuperação histológica, tá? Para sair o STRIDE 3, que se sugere que talvez essa seja o nosso foco no futuro. Ou seja, além de melhora clínica, melhora laboratorial, melhora endoscópica, eu vou biopsiar e eu vou querer que histologicamente esse tecido esteja recuperado, para que a gente consiga dizer que esse paciente está bem tratado do ponto de vista de doença inflamatória intestinal. Vou falar rapidamente de cada uma dessas classes, para não me prolongar muito, eu sei que já falei bastante, mas para tentar dar um pouquinho de noção para vocês em relação ao que a gente tem de opção de tratamento. A budesonida é um corticoide, né, de via oral, que a gente utiliza nos pacientes, tem uma ação muito boa de ilho terminal, tá? Então, pacientes com doença de Crohn de ilho terminal, doença leve a moderada, a budesonida tem uma ação bem interessante, tá? Qual é a vantagem da budesonida em relação ao restante dos corticoides? A ação sistêmica é muito pequena, então a longo prazo esses pacientes não acabam tendo os efeitos deletérios que os outros corticoides têm, né? A dose é 9 miligramas por dia. O nome comercial é o Entocort, agora a gente está tendo um outro medicamento também que está chegando para concorrer com o Entocort, porque o custo não é muito baixo, assim, então, mas acaba sendo uma opção bem interessante quando o paciente tem condições de comprar a budesonida via oral
para uma ileite leve a moderada. A prednisona é metilprednisona, que vocês conhecem muito bem, é um corticoide de ação sistêmica, tem taxas de remissões muito boas, 60% após 17 semanas de tratamento contra 30% do placebo. Claro que é uma medicação de grandes efeitos colaterais, principalmente a longo prazo, então a gente acaba tentando limitar o uso do corticoide à exacerbação da doença. A minha meta sempre, com o passar do tempo, é deixar esse paciente sem corticoide, livre de corticoide. Às vezes, o desmame de corticoide nesses pacientes acaba sendo muito difícil, então a gente acaba associando outras medicações do tipo imunossupressores ou até mesmo terapia biológica para poupar esses pacientes de corticoide. Sempre recomenda-se fazer profilaxia, né, com antiparasitário, monitorar principalmente mulheres de densitometria óssea pelo risco de osteoporose, e a dose é aquela plena de sempre. Os aminosalicilatos são anti-inflamatórios de mucosa, que também são muito úteis, né? Principalmente na retocolite, como eu comentei, o espaço na doença de Crohn é cada vez mais limitado. A gente tem a sulfasalazina e a mesalazina. Quais são as principais diferenças? A sulfasalazina tem o radical sulfa, então os pacientes acabam tendo um pouco mais de toxicidade em comparação com a mesalazina. A vantagem da sulfasalazina é para paciente com doença articular, então paciente quando tem doença inflamatória intestinal, mas tem muito componente articular, a sulfasalazina e o methotrexato são medicações que acabam ajudando bastante. A mesalazina acaba sendo o aminosalicilato que a gente mais usa, né? Tem o pentasa, que ainda tem um pouquinho de ação no ilho terminal, então a gente às vezes ainda usa nas ileites leves, tá? Mas, como eu comentei, cada vez menos espaço na doença de Crohn. E as outras apresentações que acabam tendo mais ação no colo. A gente tem várias apresentações, então isso acaba facilitando bastante o tratamento. A gente tem via oral, a gente tem supositório, tem sachê, tem enema. A gente pode fazer tratamento combinado também, então a gente pode fazer mesalazina via oral mais mesalazina tópico, às vezes para tentar otimizar o tratamento. As doses, né, sulfasalazina de 3 a 6 gramas por dia e a mesalazina de 2,4 a 4,8. A gente acaba usando 4,8 na indução e depois a dose mais baixa de 2,4 na manutenção. Tem várias apresentações, a gente tem 500 miligramas, 800 miligramas, 1.200 miligramas, apresentação de liberação lenta, então a gente tem aí um arsenal bem grande para usar para esses pacientes. Os outros imunossupressores, né, então, assim, as tiopurinas acaba sendo uma classe que a gente usa bastante. A mercaptopurina a gente praticamente não usa, mas a azatioprina é bem frequente a gente utilizar no tratamento da doença inflamatória intestinal. Eles atuam como poupadores de corticóide, como eu comentei, então, à medida em que eu vou tirando o corticóide, eu vou introduzindo esses outros imunossupressores com o intuito de privar esses pacientes de efeitos deletérios do corticoide. Eles têm uma ação mais lenta, eles demoram até, às vezes, 6 a 8 semanas para a gente começar a ter um efeito da medicação. Então, se esse paciente está muito exacerbado agora, não adianta eu começar uma tiopurina, porque ele só vai ter uma resposta daqui a 2 meses. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa para crise e essas medicações acabam sendo mais uma terapia de manutenção. Pode ser usado com outras medicações, né? Por exemplo, a gente tem um estudo que chama Estudo SONIC, que comparou infliximab isolado, que é um anti-TNF, que eu vou falar depois, e infliximab mais azatioprina, e os resultados, assim, de remissão endoscópica são muito melhores na comboterapia. Então, geralmente, quando a gente usa infliximab, a gente acaba usando a azatioprina junto. As doses, então, são de 2 a 2,5 miligramas por quilo de azatioprina, de 0,75 de 5 mercaptopurina. O methotrexato também é um efeito semelhante às tiopurinas, ele acaba sendo um pouquinho mais tóxico do ponto de vista, assim, até hepático, a dose é semanal e a gente acaba restringindo o uso nos pacientes com doença mais articular. E a ciclosporina ainda tem um papel na fase aguda, né, por exemplo, os pacientes que fazem um quadro de uma exacerbação muito grave, fazem megacolon tóxico, a ciclosporina acaba ainda tendo um papel quando eu não tenho uma terapia biológica disponível, né? Então, por exemplo, em cenário do SUS, o paciente exacerba de uma forma muito aguda, às vezes eu não consigo ter anti-TNF tão rápido assim, então a gente acaba utilizando a ciclosporina.
A terapia biológica, então, como eu comentei, são os principais medicamentos que a gente usa hoje, onde a gente tem mais estudos e mais drogas novas. Aqui eu mostro novamente para vocês a cascata da coagulação, da cascata da inflamação, desculpa, mostrando novamente, então, esses locais onde as medicações que a gente vai discutir agem, né? Então, nesses marcadores de comunicação intracelular. O infliximab é uma das primeiras medicações biológicas que a gente teve aprovadas para doença inflamatória intestinal, acaba tendo ainda muito uso hoje na prática, né? A gente tem isso em cenário de SUS e também de convênios e particular. Ele é um anti-TNF-alfa, né? Tem uma resposta de até 64% em alguns pacientes refratário a outras terapias não biológicas versus 17% em relação ao placebo. Tem melhor resposta endoscópica em associação com a azatioprina, como eu comentei anteriormente, 57% versus 45%. Quando eu tenho um paciente com doença fistulizante, o infliximab ainda acaba sendo uma das nossas primeiras escolhas, porque doença fistulizante responde muito bem a infliximab. É uma medicação que é feita por infusão, né? O paciente faz um esquema de indução, que é na semana 0, 2 e 4, e depois ele faz uma dose de manutenção a cada 8 semanas, a cada 2 meses, e é uma medicação endovenosa. Isso é uma das limitações, né? O paciente vai ter que ir para um centro de infusão, fica ali de 2 a 4 horas infundindo infliximab, tem algumas reações transfusionais, infusionais, então isso às vezes acaba limitando um pouco a utilização. A gente usa geralmente 5 miligramas por quilo, mas é possível, nos casos mais graves, a gente usa a dose otimizada, que são 10 miligramas por quilo. Hoje a gente já consegue ter nível sérico, medir o nível sérico do infliximab, e a gente até já tem como ver se o paciente está desenvolvendo anticorpos anti-infliximab, né? A gente sabe que ao longo do tempo os pacientes às vezes perdem um pouquinho de resposta, porque o nosso organismo desenvolve anticorpos contra a medicação sintética. Então hoje eu consigo até medir se esse paciente está desenvolvendo anticorpos e vale a pena eu trocar a medicação, ou se só o nível sérico não está adequado e eu preciso ajustar. Então, são outras ferramentas que nos ajudam bastante na prática. O adalimumab é um outro anti-TNF, que é o segundo que surgiu para a gente manejar doença inflamatória intestinal. Ele é amplamente usado na dermato, na reumato, nessas outras especialidades. A grande vantagem dele é a praticidade de aplicação, né? Uma medicação subcutânea. Ele é mais frequente, o paciente vai acabar aplicando a cada 2 semanas, mas o paciente mesmo pode aplicar subcutâneo, assim, como se fosse uma insulina. Então, isso é uma vantagem muito grande, paciente jovem, paciente que viaja, que não tem disponibilidade de ficar lá 3 horas infundindo. Uma taxa de remissão também interessante, na semana 4, a remissão precoce de 36%, comparada a 12% em relação ao placebo. Lá no início, a gente usava mais como uma segunda linha no paciente que não respondia infliximab. Hoje isso não é verdadeiro. Eu posso usar qualquer uma dessas medicações como terapia de primeira linha. Também posso fazer otimização da dose, né, para dose semanal, ao invés de a cada 14 dias. Eu faço uma indução, então, de 160 miligramas, depois 80 miligramas, e depois ele vai fazer 40 miligramas a cada 2 semanas. Outra opção de anti-TNF é o certolizumab, tá? É uma medicação que a gente acaba usando um pouquinho menos na prática do dia a dia. Também ele é subcutâneo, também tem uma resposta interessante. A gente acabava reservando essa medicação para pacientes mais em idade fértil, né? Porque a certolizumab ele acaba não passando a barreira placentária, então poupa o feto desses efeitos imunogênicos. Entretanto, os estudos mais recentes mostram que tanto o infliximab como a adalimumab também não têm, assim, efeitos tão deletérios do ponto de vista fetal. Então, hoje a gente acaba não trocando mais de medicação. Se o paciente está usando infliximab e adalimumab, ele acaba mantendo essa medicação. Mas antigamente a gente acabava fazendo SWIFT e trocava para o certolizumab por essa questão de barreira placentária. Vedolizumab é uma medicação, então, foi a primeira de outra classe que a gente teve disponível, né? Não é um anti-TNF, ele é um anti-integrina, tá? Ele tem um mecanismo de ação único, é uma única droga que a gente tem hoje no mercado com esse mecanismo de ação, que ela atua na rolagem e na diapedese dos leucócitos. Então, ele acaba impedindo que os leucócitos saiam da corrente sanguínea e migrem para dentro do tecido para gerar o processo inflamatório.
Isso acaba sendo uma vantagem muito grande, porque acaba sendo uma droga mais seletiva, né? Os anti-TNFs acabam agindo em todas as células do corpo, então a gente acaba aumentando o risco de imunossupressão, de infecção oportunista, de neoplasias e outras complicações. O vedolizumab, por ter essa ação mais restrita à mucosa do trato gastrointestinal, acaba sendo uma droga mais seletiva, né? Também no início acabava se usando mais nos casos refratários, mas agora também a gente usa como primeira linha. Já é considerado por muitos primeira linha no tratamento da retocolite ulcerativa. Os resultados na retocolite são melhores que na doença de Crohn, 47% versus 26%, com boas taxas de remissão. O vedolizumab tem uma característica única também, que a primeira dose, a primeira infusão é endovenosa, e depois ele acaba... Perdão, esse é todo endovenoso. O ustekinumab que tem a manutenção subcutânea. Então, vedolizumab sempre uma infusão. O ustekinumab, que é uma outra classe, né, que é um anti-interleucina 12/23, é um mecanismo de ação diferente, também já era usado bastante pela reumatologia na artrite psoriática, e que a gente acabou também agora tendo disponibilidade em usar na doença inflamatória intestinal. Tem boas respostas na doença de Crohn, 34% na semana 6 versus 21% no placebo, e esse que tem essa curiosidade, a gente faz a primeira dose em bolos endovenoso, depois o paciente faz manutenção subcutânea. Temos novas opções, né, que algumas já estão disponíveis, algumas ainda estão em estudos fase 3, mas que trazem aí promessas boas para pacientes mais refratários ou para doenças inflamatórias moderadas a graves. A gente tem o tofacitinib, que é uma medicação que já está disponível, que ele é uma outra classe, é um inibidor da Janus quinase. A grande vantagem dessa medicação é que é uma medicação via oral, né, então assim, é uma das primeiras medicações biológicas na doença inflamatória intestinal que permite que o paciente use de via oral 2 vezes ao dia, com bons índices de remissão, tá? Que é uma droga, assim, que chegou agora no mercado mais recente. A gente tem 2 outras promessas, assim, né, que estão no horizonte, que é o upadacitinib, que é um inibidor seletivo da JAK, que já está em estudo fase 3, e a gente tem o risankizumab, que é um inibidor seletivo da interleucina 23, esse a gente já tem estudos para a doença de Crohn, mostrando também respostas bem interessantes. Então, são outras 3 medicações aí que estão chegando para possibilitar a otimização de tratamento. Tem algumas outras terapias que não têm uma eficácia bem definida, assim, bem comprovada, né? Então, assim, uso de antibióticos, né? Tanto o cipro como o metro, não tem, assim, estudos fortes mostrando melhora de desfechos e tratamento na doença inflamatória intestinal. Tem a rifaximina, que é um antibiótico de ação de mucosa, que a gente usa na encefalopatia hepática, que também tem alguns estudos nas doenças inflamatórias intestinais, suplementação nutricional, os probióticos, ômega 3, transplante de células-tronco, tudo isso, assim, não tem uma eficácia bem definida e mais estudos são necessários para a gente definir. Sempre é muito importante, então, aqui, algumas questões na hora de definir o tratamento, então, assim, abordagem multidisciplinar, como eu comentei, colocar o paciente fazer parte dessa tomada de decisão, então dizer assim, olha, temos a opção de endovenoso, temos a opção de subcutâneo, o que te adapta melhor à tua rotina de vida? Quando a gente vai usar essas medicações, aumenta o risco de infecção, está ciente disso, para que ele participe desse processo, isso facilita a adesão e diminui o risco, assim, de perda de relação médico-paciente e até mesmo questões jurídicas. Quando a gente vai iniciar uma terapia biológica, principalmente, a gente tem que levar em consideração, então, o histórico vacinal desses pacientes, então, pedir para trazer carteira de vacinação, solicitar sorologias, fazer um PPD, fazer raio-x de tórax para ver se não teve contato com tuberculose, ver se não tem risco de reativação de tuberculose durante o tratamento. Às vezes a gente acaba tendo que usar terapia profilática. Sempre que possível, eu tenho que tentar evitar de trocar de terapia biológica. Se eu conseguir ajustar o tratamento que esse paciente está usando agora, a longo prazo, a tendência é esse paciente responder melhor. Sempre o paciente responde menos a um segundo biológico em relação ao primeiro. Então, se eu conseguir ajustar o primeiro, melhor para ele. Como eu comentei, a gente já tem disponível nível plasmático e pesquisa de anticorpos para alguns casos, e sempre a gente precisa
quando esse paciente agudiza, afastar alguma causa infecciosa. Então, a gente sempre tem que fazer um screening infeccioso para ver se esse paciente daqui a pouco só não está fazendo um quadro infeccioso e não uma exacerbação da doença. Essas são as complicações, né, que a gente tenta evitar a todo custo ao longo da evolução da doença, né? E aí é que começa a ter uma participação mais efetiva de vocês das equipes cirúrgicas, né? Então, às vezes esses pacientes acabam necessitando de ostomias, de ressecções, de manejo de fístula, de sedenho, acabam tendo sangramentos intratáveis que a gente acaba tendo que ressecar porções do trato gastrointestinal. Então, aqui são complicações que a gente acaba tendo ao longo da evolução da doença e que a gente tenta ao máximo evitar. E muitas vezes isso não é possível, né? A gente sabe que, às vezes, os pacientes têm doenças muito graves, né? Pacientes com doenças muito antigas, né? Quando já tem muita fibrose, a gente acaba tendo menos respostas às terapêuticas, né? Então, às vezes, a cirurgia acaba sendo uma alternativa e acaba, muitas vezes, melhorando muito a qualidade de vida desses pacientes, né? Então, a gente acaba lançando mão, muitas vezes, de ressecções aqui, mostrando, então, um cólon bem doente aí por uma doença inflamatória intestinal. Esse aqui é um paper que eu recomendo que vocês olhem, é do ECO, né, que é o consenso europeu de Crohn e de colite, que foi publicado em 2020, que fala só do tratamento cirúrgico, tá? Então, assim, acho que seria bem interessante vocês darem uma olhada, que fala basicamente dos aspectos cirúrgicos, que eu acho que acaba interessando mais vocês, né? Claro que o meu objetivo aqui foi dar uma passadinha em alguns aspectos clínicos para vocês terem noção disso e também utilizarem na prática, mas acho que o foco acaba sendo realmente mais a parte cirúrgica. Eu acabei dando uma lida, assim, nesse consenso, e aí eu trouxe algumas informações aqui para facilitar a vida de vocês, né? Que eu chamei do pulo do gastro, ao invés do pulo do gato. Então, assim, um capítulo importantíssimo nisso é o paciente com doença fistulizante perianal, tá? Isso acaba sendo bem comum, né? E que acaba tendo um impacto importante, né, na qualidade de vida desses pacientes, né? Porque eles acabam tendo muitos sintomas ali perianais. E a gente sabe que o paciente com doença perianal é um paciente com doença inflamatória intestinal grave. Ele precisa de tratamento rápido, tratamento agressivo, geralmente top-down, e muitas vezes eu preciso de intervenções cirúrgicas para nos ajudar. Então, nesses pacientes, o exame proctológico sob sedação acaba sendo muito importante para a gente avaliar a fístula complexa, ver os trajetos fistulosos que existem. A ressonância acaba nos ajudando bastante nessa diferenciação, né? Aqui, os estudos mostram que a terapia combinada entre o uso de sedenhos, né, que é o que a gente está vendo ali nas fotos, que servem para guiar essas fístulas, né, e a terapia biológica, acabam tendo melhores respostas do que o uso delas de forma isolada. Então, sempre que a gente tem doença fistulizante, eu uso terapia biológica e chamo o procto ou o cirurgião para nos ajudar na colocação desses sedenhos, né? Tem alguns outros estudos já com cola de fibrina para a gente colocar nesses locais e também o uso de células-tronco também. Tá? Então, o sedenho acaba sendo importante para guiar a cicatrização dessa fístula junto com a terapia biológica. Tem algumas outras situações que são importantes da gente só comentar em relação às questões cirúrgicas, né? Então, assim, sempre quando eu tenho algum abscesso associado à doença inflamatória intestinal, sempre a ideia é tentar ser mais conservador possível. Então, se eu conseguir drenar esse abscesso de forma percutânea, guiada por tomografia, é sempre melhor do que ter uma intervenção cirúrgica com lavagem da cavidade desses pacientes. A avaliação nutricional pré-operatória é fundamental, né? A gente sabe que o paciente que está bem nutrido, ele faz menos complicações, ele faz menos deiscência, ele faz menos complicação de anastomose, ele faz menos fístula, ele evolui melhor no pós-operatório, faz menos infecção. Então, assim, esse paciente, quando a gente, desde o início, já pensa no suporte nutricional, mas se a gente acha que ele é um paciente cirúrgico, a gente tem que dar um enfoque ainda maior. Se eu conseguir reduzir o corticoide ali no momento pré-operatório, os estudos mostram também que isso ajuda a reduzir complicações cirúrgicas, complicações associadas às ostomias. Então, sempre que isso é possível, nem sempre a gente tenta fazer isso.
A terapia biológica, ela não parece aumentar os riscos cirúrgicos, tá? Então, a gente não precisa ter muito receio do ponto de vista cirúrgico de operar um paciente usando terapia biológica. Claro que a gente sempre tenta manter ou programar a cirurgia para distante da infusão, que a gente tem um nível sérico menor, mas a gente não precisa suspender a terapia biológica para operar eventualmente um paciente. O controle é sempre importante do ponto de vista infeccioso, né? Assim, quando a gente tem uma obstrução, por exemplo, de intestino delgado, por uma substenose, por alguma doença inflamatória em atividade, a tentativa de postergar a cirurgia ela é válida, né? A gente pode tentar fazer um manejo clínico com procinéticos, com sonda nasogástrica, com outras alternativas para tentar poupar esse paciente de cirurgia, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. A gente pode manejar as estenoses de cólon de forma endoscópica, né? A gente pode fazer dilatação por balão, né? Ou, eventualmente, a cirurgia. Sempre a cirurgia videolaparoscópica deve ser oferecida como primeira linha em relação à laparotomia. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Às vezes, esses abdômenes são bem hostis, esse paciente já tem múltiplas cirurgias, tem muitas aderências por inflamação, tem fístula, então, às vezes, o tratamento, a abordagem videolaparoscópica, às vezes, é limitada. Sempre de preferência anastomoses grampeadas, né? E a proctocolectomia restauradora com bolsa ileal parece ser uma alternativa nos casos mais refratários, tá? Isso é uma coisa que a gente não vê muito na prática e os que a gente vê, assim, qualidade de vida dos pacientes muito ruins, eles fazem muita inflamação de bolsa, então a gente tenta evitar ao máximo essa abordagem. Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Acho que passamos por várias situações clínicas, falamos um pouquinho da cirurgia. Dizer que eu estou à disposição de vocês, espero que eu tenha acrescentado. Se quiserem discutir algum caso, fazer alguma pergunta, eu estou bem à disposição e espero que tenha sido útil. Obrigado. Estão vivos? Estamos sim, muito obrigado, professor. Baita aula. Bom, alguma dúvida, pessoal? Algum caso que vocês queiram trazer? Alguma coisa assim que vocês lembram do dia a dia, que vocês queiram compartilhar? Ou estão com sono? Tá bem? Eu queria só fazer uma pergunta, Claro. Dr. Júlio. Primeiro, parabéns pela aula, estava muito boa mesmo. Que bom. Em relação ao adenocarcinoma de cólon, o câncer coloretal nesses pacientes, existe alguma recomendação específica para rastreio de familiares, assim, ou eu até ia perguntar isso antes, mas eu vi que tu falou ao longo da aula ali que tem guidelines específicos, né, de fluxogramas, assim, dependendo do estágio do paciente, né? E aí você faz colono a cada 10 anos, enfim, né, a cada 2 meses, né, do diagnóstico, enfim. Isso. Alguma coisa mais específica, assim, em geral, Na verdade, assim, pacientes. em relação a familiares, assim, não tem protocolo específico, né? Por exemplo, se tu tens um familiar com doença inflamatória intestinal, você não precisa fazer um rastreio específico para câncer coloretal. Você faz o rastreio igual da população normal, tá? Se você tem diagnóstico de doença inflamatória intestinal, aí sim você vai precisar fazer colonoscopias mais frequentes. A recomendação é, no máximo, a cada 3 anos, esses pacientes fazerem uma colonoscopia, porque a gente sabe que eles têm mais risco de câncer coloretal, tá? O ideal é assim, a gente ter uma colonoscopia no momento do diagnóstico, geralmente 9 a 12 meses a gente faz uma nova colonoscopia para avaliar a resposta e depois, teoricamente, a cada 3 anos a gente revisa o colo desses pacientes para ver se não tem algum tipo de displasia, alguma lesão suspeita, né? Tem alguns artifícios que a gente pode usar também, a gente pode fazer magnificação, cromoscopia, né, endoscópica, isso ajuda a realçar algumas
algumas lesões de mucosa. Então, assim, o acompanhamento ele tem que ser mais minucioso, tá? Mas, assim, familiares de pacientes assintomáticos, teoricamente, entram no rastreio normal da população. A não ser que ele tenha algum sintoma, daí sim a gente faz mais precocemente, né? Por exemplo, um paciente vem consultar comigo com uma diarreia. E aí ele me conta que na família dele tem uma história familiar de doença inflamatória intestinal, esse paciente vai fazer uma colono, né? Que a gente sabe que realmente tem uma incidência aumentada. Mas, assim, de rastreio para familiares acaba entrando no protocolo normal de qualquer paciente acima de 45, 50 anos. Não sei se eu respondi, acho que sim. Era isso. Uhum. Muito obrigado. Bom, pessoal, assim, acho que vocês devem estar cansados, né? Falei um tempão. Foi o que eu disse, assim, é bem difícil esgotar o assunto, tá? Tem muita informação, então, assim, obviamente que, assim, tem casos difíceis que a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente discute com os colegas, a gente estuda um pouco sobre isso, né? Ninguém sabe tudo de doença inflamatória intestinal, mas, assim, se eu puder ajudar, se vocês tiverem um caso, fiquem bem à vontade, entrem em contato comigo, me mandem um WhatsApp, a gente discute, a gente conversa e tenta ajudar vocês de alguma forma. Acho que é bem importante essa comunicação entre a equipe cirúrgica e a equipe clínica para manejar esses pacientes aí. Acho que é isso. Acho que é isso. Vou agradecer então em nome dos colegas também, Dr. Júlio. Imagina, Muito é um obrigado prazer, Léo. Pessoal, qualquer coisa, estou à disposição aí. Um abração aí. Boa Tá noite. certo. Muito obrigado. Boa Valeu, noite. boa noite. Obrigado aí.